Olá pessoal, estamos aqui hoje com o professor Júlio Costa e o professor Maxwell no episódio 10 do Anhanguera Pod para trazer assuntos super bacanas e enriquecedores para vocês. Professores, o podcast é de vocês, fiquem à vontade para se apresentar e conduzir este episódio. Boa noite, eu sou o Maxwell, atual coordenador da Engenharia Elétrica. Eu trouxe aqui o professor Júnior para falar algumas coisas, né, da parte de elétrica, a área da elétrica, o perfil do profissional, algumas curiosidades que sempre surgem no curso de elétrica, para quem já está no curso, para quem está entrando, até para quem está saindo, às vezes, né, alguma rota aí relacionada ao curso, né. Esse é o professor Júnior, da área de elétrica. Ele está com a gente já há bastante tempo, né, Júnior? Um pouquinho já. É um dos professores mais antigos da faculdade, deve ter começado lá quando a faculdade começou, lá na época de Uniminas. Uniminas. Já estou em vários cursos, né? Não só na elétrica, como na TI também, em outras engenharias, mas agora está bem mais focado na engenharia elétrica. E aí a gente tem algumas perguntinhas aqui relacionadas à área da elétrica, mas antes de deixar o Júnior falar um pouquinho o que ele está fazendo, de onde ele veio, qual a formação e tudo mais, para vocês entenderem um pouquinho quem que é o Júnior e o que a gente vai comentar aqui agora. Tá, bacana. Bom, primeiro obrigado aí pela oportunidade. É sempre muito bom, né, tá falando sobre o curso de engenharia. É um curso extremamente importante, né? Bom, a minha formação, eu venho de um curso técnico em eletrônica, quer dizer, sempre gostei dessa parte de elétrica, não é? E no meu curso superior eu fiz, né, engenharia, depois eu fiz uma especialização em telecomunicações e mais para frente eu fiz uma especialização também em docência do ensino superior. Quando eu, lá atrás, né, resolvi que eu gostaria de entrar para esse lado da educação, né, que é algo que sempre me atraiu, mesmo eu estando trabalhando como engenheiro no ambiente corporativo, né, a gente sempre tinha uma vontade de estar atuando como professor. Surgiu a oportunidade, como o Max mesmo disse, ainda na Uniminas, eu vim para cá em 2008, né, e já atuei em vários cursos aqui na instituição. A instituição mudou de nome, não é? Mas sempre com a mesma qualidade. Os cursos que são ofertados, não é, na área de exatas sempre foram um atrativo para mim, para o meu crescimento profissional. Então eu já trabalhei nos cursos de redes de computador, trabalhei nos cursos de TI, né, de sistemas, ciência da computação. E nas engenharias eu acho que, se brincar, eu já dei aula quase que em todas, não é? Isso é até legal porque a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho de área de atuação do engenheiro elétrico, né, que é o foco aqui hoje, mas que abre um leque de opções, não é? E isso possibilitou então que eu desse aula na mecânica, na engenharia civil, já dei aula na engenharia de produção, tá? E estou aqui já tem um tempão, já dei aula na pós-graduação aqui também na faculdade, né? Na pós-graduação de sistemas, né? Na parte de segurança da informação. Bom, então eu tenho aí uma carga já, né, aqui dentro da faculdade bacana, e lá fora eu atuei em diversas empresas também que me deram aí uma bagagem bacana para discutir com o aluno, né, os cases reais que a gente vê lá e que pode trazer para cá para o crescimento. Na área de telecomunicações e elétrica, eu tenho uma experiência aí de 18 anos, né, em operadora de telecomunicações. Eu tenho uma experiência de 6 anos também na área de telecomunicações no setor bancário e elétrica também, né? Cuidando da parte de infra, né? Pegando a agência lá desde o começo da sua, né, base na construção e entregando ela para a operação. É isso. Tá? Então, vamos começar com as perguntinhas. Eu recebi umas perguntas aqui já do pessoal que está assistindo a gente. Primeira delas, que sempre é a que mais é perguntada, né, por qualquer aluno, inclusive os alunos que já são da graduação, ou que às vezes estão próximos de formar, ou que vão entrar ainda, qual que é a principal área de atuação do engenheiro eletricista? Essa pergunta é legal, porque é sempre uma grande dúvida, né,
que o aluno tem quando ele sai lá do ensino médio, ou antes, né? Quando ele já está pensando no futuro dele, aonde que ele vai trabalhar, né? Porque a gente tem que trabalhar, lógico, né? Para a gente poder ganhar o nossa grana, nosso dinheiro, né? E isso, então, é importante. A engenharia, ela, de uma forma geral, ela é tratada como uma ciência, não é? Então, ela permite para aquele aluno que gosta de fazer pesquisa, que gosta de explorar, que gosta de inovar, né? Uma área de atuação enorme, né? Então a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando do que as engenharias podem trazer, né, de atuação. Mas como o nosso foco aqui é especificamente a elétrica, né, a área de atuação do engenheiro elétrico, ela, lógico, né, o próprio nome já te remete a isso, né, engenheiro elétrico, porque a gente cuida muito de eletricidade, energia, não é? Então, uma das áreas de atuação forte, inclusive na nossa região, para o engenheiro elétrico, é o processo de geração, transmissão, distribuição da energia elétrica, né? Nós temos aqui uma concessionária no estado de Minas Gerais, presente aqui na nossa cidade, né? Que é a CEMIG, não é? Que nos permite trabalhar e atuar nessa área, não é? Mas não se limita somente a esse processo da entrega da energia no consumidor. A gente também trabalha com essa energia, não é? Haja visto que a energia elétrica hoje ela é base para tudo, não é? Nada funciona se não tiver alimentado por uma energia elétrica. Então, o engenheiro elétrico, ele está atuando, não é, na construção de equipamentos que vão utilizar essa energia elétrica para que ela seja utilizada da forma correta. Ele vai estar atuando na construção dos componentes, dos equipamentos que compõem, né, esse equipamento que vai ser entregue para ser utilizado, não é? O engenheiro elétrico, ele também pode atuar, não é, no setor de educação, como eu estou aqui hoje, né, fazendo com a instituição Anhanguera, né, esse trabalho bacana, né, de passar educação, passar conhecimento para o aluno, não é? Ele pode também estar atuando, né, dentro do ambiente empresarial, na parte de todo o leque de um projeto. O engenheiro trabalha em todo o leque de um projeto. Ele trabalha no planejamento, ele trabalha, né, na criação do escopo, ele trabalha na execução do projeto, ele trabalha na área de finalização e testes, não é? Então, pessoal, não fique, vamos dizer assim, preocupado. Se você é um cara que gosta, que, né, na sua vida você já identificou que você gosta de pesquisa, você gosta de criar, né, você gosta de resolver problemas de forma inovadora, engenharia elétrica vai te dar, vamos dizer assim, o que você espera, tá? E é engraçado, muitos alunos têm uma sensação, às vezes, já vem algumas formações de ideias que eu percebo aqui, tem pessoas que acham que engenharia elétrica é só para trabalhar com a parte residencial, ou é só com a parte industrial, né? Então, assim, tem uma opção muito grande, né? Eu já vi pessoas da elétrica trabalharem em banco, atuando realmente com processos bancários por conta da lógica que é desenvolvida, né? Por conta, assim, dessa parte de raciocínio, de cálculo, de matemática. Então, acaba que auxilia muito esses trabalhos que exigem um certo raciocínio, um certo aguçamento ali do processo. Eu percebo que auxilia muito o aluno nisso, né? Claro que também a gente vê uma grande parte da galera da elétrica migrando para a indústria, que eu acho que é onde mais absorve esse pessoal, né? Não sei, talvez por conta de ter muita demanda, ou por conta de ser um trabalho muito específico. Porque hoje, se você pensar, o que tem dentro da indústria? Equipamentos, não é? A indústria, ela é a base, né, de uma série de equipamentos que estão lá em produção, não é? E esse equipamento, ele envolve uma parte mecânica forte, não é? Mas essa parte mecânica, o acionamento dessa parte mecânica, na grande maioria das vezes, é elétrico, não é? E nós temos aqui, Uberlândia hoje é a segunda cidade do estado, não é? Nós já estamos à frente de Juiz de Fora já tem um tempo, né? E olha lá, se a gente não bate Belo Horizonte aí daí um tempo, né? Aí o que acontece? Uma cidade enorme desse jeito, com um potencial muito grande, não é?
Lógico que a gente demanda um setor industrial também muito grande. Uhum. Então, nós temos lá, né, Sim. uma área de atuação do engenheiro elétrico, né, enorme. Vamos ver a próxima pergunta. Como você percebe que a faculdade de Anhanguera prepara esse profissional para atuação no mercado hoje? Perfeito. Pessoal, a Anhanguera, a Uniminas, né, Pitágoras, esse grupo que está aqui em Uberlândia tem muito tempo, sedimentado, e por isso que eu estou aqui, e sem demagogia nenhuma, porque eu acredito que, e esse é o meu pensamento, né? Se você trabalha em uma empresa, você tem que acreditar nela, não é? Eu acredito muito no trabalho que a gente faz aqui, tá? E os exemplos são claros, né? Esse podcast que a gente está fazendo aqui agora, não é um desses exemplos. A Anhanguera está muito preocupada com o aluno, não é? E a gente começa a trabalhar com esse aluno antes mesmo dele ser aluno nosso, né? Aqui. A Anhanguera, ela tem um trabalho que ela faz a cada semestre com os alunos que estão no terceiro ano, que nós chamamos de giro das profissões, não é? Onde a gente traz esse cara para cá, esse aluno, essa aluna, não é? Para ele tomar um gostinho, né? Um conhecimento ali, né, inicial do que é o curso, justamente para ajudar ele a escolher, porque uma vez que ele escolhe o curso, né, digamos assim, mais correto possível, que isso é bem injusto também, né, tomar uma decisão dessa quando a gente é tão novo, né, uma coisa para o futuro todo, mas se ele consegue tomar uma decisão, né, o mais assertiva possível naquele momento, isso vai trazer frutos para ele. Então a Anhanguera já está preocupada lá naquele momento da decisão. Quando esse aluno entra para cá, que essa aluna vem para cá, não é? E agora é um aluno, é uma aluna, né, a Anhanguera, aqui dentro nós temos uma infraestrutura muito bacana. Nós temos uma das melhores bibliotecas desse país, não é? Com uma gama de livros, de literaturas extremamente importantes e caras, né? Nós temos laboratórios com uma infraestrutura fantástica, né, para esse aluno. E o diferencial maior que eu acho e que eu ainda me mantenho muito motivado a estar aqui, a Anhanguera, ela pensa muito no professor que está aqui dentro. O professor que está aqui, ele é um cara com vivência de mercado, ele trabalhou, ele sabe o que acontece lá fora. Então ele vai passar em sala de aula para o aluno o que vai acontecer com ele quando ele estiver lá fora, não é? Então isso é pensar no aluno, isso é tratar o aluno com o respeito que ele merece. Então é extremamente preocupado com esse aluno aqui, não é? E a gente trata ele para que lá, quando ele for trabalhar dentro da indústria, dentro da empresa, não é? Ele tenha sucesso. Boa. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui para hoje. Parece que tem. Uma pergunta interessante, olha. Uma grande questão atual está relacionada à inteligência artificial, né? Também conhecida como IA. E a IA pode substituir esse profissional no futuro? Você acha que sim ou não? Olha, a inteligência artificial, como a pergunta veio para nós, ela é algo que está muito latente, não é? Uhum. E os benefícios são enormes, indiscutível, né? Mas aí traz aí essas preocupações, não é? Preocupações em relação ao futuro, não é? E uma dessas preocupações é com relação à profissão. Muita gente está pensando nisso, né? Para o profissional de engenharia elétrica, também tem essa preocupação, lógico, né? Porém, pessoal, eu não acredito nisso. Eu não acredito numa substituição. Eu acredito na IA, na inteligência artificial, como uma ferramenta. Ela é uma das ferramentas que nós, engenheiros, vamos utilizar. Já estamos utilizando e vamos utilizar muito no futuro para agregar. O que ela vai agregar? Ela vai agregar, pessoal, para que o engenheiro elétrico ele tenha tempo, aquilo que a gente falou agora há pouco, para pesquisar, para inovar. A IA, a inteligência artificial, ela vai ficar como uma ferramenta de apoio para fazer aquele serviço que não demanda para um engenheiro pesquisa, ou seja, que não demanda mais para um engenheiro, não é? O pensar, ou seja, ela vai ser uma ferramenta de agregação para trazer uma automação ao serviço do engenheiro. Por exemplo, eu tenho que fazer um monte de cálculo aqui daquela obra.
Se eu for fazer na mão, vou ficar horas e horas e horas fazendo aqueles cálculos lá para me entregar aquela planta. Pô, jogo isso, imputo isso tudo na inteligência artificial, deixa ela fazer para mim. E eu vou cuidar de outras coisas, vou fazer outras atividades. Estou trabalhando em um projeto que a ideia já foi concebida e nós estamos na parte de teste, validação. Poxa, demando isso para IA. Vou jogar a inteligência artificial para fazer os testes que eu mandei ela fazer, não é? E me trazer os relatórios, os resultados, os meus gráficos. Isso, então, vai ser uma ferramenta colaborativa. Eu penso muito nisso, pessoal. Eu não acredito em substituição do profissional. Também tenho a mesma percepção, não só da elétrica, como várias outras áreas, né? E é muito interessante que alguns alunos questionam o seguinte, principalmente alunos que estão assim, mais ou menos ali no meio do curso, e eles começam a se questionar assim, mas quando eu chegar lá na obra, vai ter um software para fazer isso. Uhum. Mas nem sempre tem, né? E às vezes quando tem, será que calculou certo ou calculou errado? Então vai muito também de uma visão humana, né? Do que saiu de resultado. Sim. Eu falo isso porque eu já trabalhei em indústria e eu já errei algumas coisas por não reparar bem o resultado que tinha dado. Porque o software aceita um monte de coisas, né? E vai de você, enquanto profissional, analisar. Realmente o que eu estou colocando aqui é certo? Então, o aluno lá no meio do curso, ele tem que entender o quê? Quando se fala nesses novos modelos, né, de inteligência artificial, de software, que não adianta ter um software que faça o que ele quiser, se ele não souber usar, né, e colocar a informação e receber a informação de volta. Porque às vezes ele coloca ali um dimensionamento de uma coisa que nem é possível, ou que às vezes não existe no mercado aquilo ali. Né? Então ele tem que ver que realmente a IA vem, acho que, para agregar demais. Né? E não só na elétrica, como em várias outras áreas, a gente percebe muito isso. Mas que ainda vai depender do profissional. No fim das contas, o profissional está lá para alimentar ela, para receber dela, para usar e abusar dela ali. Né? Acredito nisso também. Bom, quando eu trabalhava na indústria não tinha IA, assim, não existia muita IA, tinha mais manual, então eu queria saber como que está agora. Mais uma pergunta, como que o engenheiro se relaciona com profissionais de outras áreas? Isso é muito curioso, porque a galera da elétrica, eu percebo assim, uma sensação, né, de uma proximidade maior com a civil. Só que na indústria não era o que eu enxergava. Não. Eu enxergava muito a proximidade com a mecânica. Talvez por não estar assim, tanto em obra, né? Mas em obra, eu não via o engenheiro eletricista tão próximo da engenharia civil quanto deveria, talvez. Você acha que realmente é uma percepção? Deveria ser mais, deveria ser menos? Então, essas... vamos dizer assim, engenharias irmãs, eu chamo elas de engenharias irmãs, elétrica, mecânica e civil, e agora, né, mais recentemente, computação, essas engenharias são muito próximas, né, porque elas têm equipamentos e estruturas que são, vamos dizer assim, semelhantes, não é? O que acontece? O engenheiro elétrico, ele, pensando em todas as profissões, ele é um cara que se dá muito bem. Normalmente ele se dá muito bem com essas outras profissões, com esses outros profissionais, porque é como a gente falou agora há pouco, né? Todas as profissões acabam utilizando, ainda mais nos dias de hoje, equipamentos, conectividade, não é? E equipamentos, conectividade é energia, não é? Então aquilo ou passou na mão de um engenheiro elétrico, não é? Ou vai passar, ou está passando naquele momento. Então, é necessária essa interação. E o engenheiro elétrico, normalmente, ele se dá muito bem com isso aí, porque é um cara que fica na faculdade muito tempo, né? É um curso extenso, né? São 10 períodos, né? E por conta das semelhanças que nós falamos agora há pouco, ele acaba interagindo já no meio acadêmico com outros profissionais. Por exemplo, eu dei aula já várias vezes da disciplina de instalações elétricas, né? 1 e 2. Instalação elétrica 1 e 2 são disciplinas
provenientes da engenharia elétrica, mas que nós temos elas também, né? Na mecânica, na arquitetura e urbanismo, na civil. Então, quer dizer, ele já está meio que trocando ideia com um profissional que está sendo formado em outras disciplinas, não é? Sim. Agora, quando você fala para mim, o engenheiro elétrico ele se dá melhor com o cara da civil do que o cara da mecânica, eu acho, na minha visão, que eu vejo dentro de sala de aula, que ele se dá mais próximo com o civil, com o engenheiro civil. Por quê? Se a gente pegar uma regulamentação do CREA, o CREA permite essa interação desses dois profissionais. O engenheiro elétrico, ele pode assinar uma planta baixa. Até uma certa metragem, uma certa área, ele pode. Da mesma forma, o engenheiro civil pode, o CREA permite, que ele assine uma planta elétrica, também com as suas delimitações. Então, eu acredito que por essa questão, eles acabam ficando mais próximos, né? Mas o engenheiro elétrico, pessoal, de uma certa maneira, ele vai muito bem com todos os profissionais, tá? Essa interdependência, essa inter-relação acaba ajudando, né, nesse processo. Eu via também, sim, na indústria que muitas áreas ficam dependentes da elétrica para finalizar, às vezes, seus projetos ou para colocar eles realmente em execução, como você acabou de falar, né? Como tem máquinas elétricas e são elas que acabam movendo as coisas, né? Então, na indústria metal-mecânica, por exemplo, para que todos os equipamentos funcionem, por mais que desenhem projetos e máquinas e tudo mais, no fim das contas, são os motores, são os acionadores que vão acabar fazendo com que tudo funcione e que a indústria rode, né? Na grande maioria das vezes. Inclusive na parte agro, na parte química, na parte metalmecânica, eu via muito a elétrica muito presente. E agora, assim, já tem algum tempo que eu tenho acompanhado a indústria. Agora eu tenho visto mais ainda a presença por conta da automação. Eu tenho visto ela muito presente, inclusive nos estágios, inclusive na procura pelos alunos, na parte de automação. Você acha que é realmente uma realidade ou é uma área que está nascendo? Não, já é uma realidade. Eu vou pegar um exemplo aqui que vai ficar claro. Você falou de máquina elétrica, né? Você pega uma máquina elétrica, por exemplo, um motor elétrico trifásico, não é? Está invadido dentro da indústria, né? Muito mesmo. O motor elétrico trifásico, né, que está lá rodando a esteira, está rodando, né, a parte mecânica do negócio lá, né? Antigamente, como que nós fazíamos um acionamento do motor elétrico trifásico? Era uma ligação de fios, os fios de entrada dele, nós fazíamos lá um arranjo, né, e ele começava a funcionar, né? Quero que ele pare e vou lá e solto os fios, lá atrás, né? Depois veio o quê? Veio a chave. Eu faço a amarração dos fios, mas eu coloco uma chavinha mecânica lá que eu vou lá e ligo ela, aciono ela, certo? Mais para frente veio as botoeiras. Então eu criei os painéis de botoeira que eu ia lá e start e stop, né? Aí agora a gente já tem lá na indústria funcionando, né? As chaves controladas por automação, aonde eu posso estar em um sistema computacional, um CLP, né? Um controlador lógico programável, eu vou lá e num software aciono e faço ligar o motor trifásico, perfeito? A automação girou mais, a tecnologia veio, agora eu comando aquela máquina por comando de voz. Eu entro na sala, liga motor 1, liga motor B, liga motor C. Não preciso nem mais de um software. Não é? Então, a tecnologia, a automação, a inteligência artificial, que falamos agora há pouco, ela vem nessa evolução, trazendo como uma ferramenta para que aquele motor funcione. O motor é o mesmo, continua sendo o mesmo. Toda a tecnologia que está embargada, se aquele motor elétrico estragar um rolamento lá, quem tem um enrolamento, quem tem que ir lá e arrumar é um engenheiro elétrico. Não é? Então, essa interação, por mais que ela aconteceu e ela está presente, não exclui o profissional de forma nenhuma. Sim, de forma nenhuma. Só vem para poder melhorar o processo. E uma curiosidade que é interessante saber que a elétrica, né, ela gerou filhos. Ela gerou cursos filhos, né? Como, por exemplo, a engenharia da computação. Sim. A engenharia da computação é um curso filho da elétrica, né? Tanto que se você for no CREA, você vai ter uma equivalência entre cursos.
E aí o curso de engenharia da computação está dentro, né, encapsulado dentro da engenharia da computação, assim como a engenharia de software também é uma filha da engenharia elétrica pelo CREA. Então o CREA reconhece esses cursos também como filhos da engenharia elétrica, por conta, né, a computação principalmente por conta da similaridade que o curso tem. Quando você faz o curso de computação, você faz as matérias ali, você vê que tem uma presença muito grande da parte de elétrica dentro do curso de computação, quando você vai entender o painel, né, a placa, os componentes, o funcionamento, a lógica que acontece ali dentro da placa e do computador, você vai perceber que a elétrica realmente tem que estar muito inserida mesmo na computação. Porque né? o que está fazendo aquela placa funcionar, aquele chip São funcionar, dispositivos elétricos. o dispositivo elétrico, é o fluxo de elétrico que está lá dentro. Né? E quem é que entende de fluxo elétrico, corrente elétrica? É o profissional de elétrica, é o engenheiro elétrico. Então, o cara de computação, ele tem que ter essa noção na veia. Uma base. O que, pessoal, para às vezes esclarecer um pouco, né, porque às vezes dá uma confundida, mas o que o aluno da computação vê mais específico e o da elétrica vê de uma outra forma é a divisão das disciplinas, onde a computação vai estudar a parte da microelétrica, né, onde ele vai estudar componentes e a parte mais eletrônica, enquanto a elétrica vai estudar também essa parte micro, mas vai estudar a parte macro da energia, né? A parte de potência, a parte de transformadores, né? A parte maior da elétrica, onde vai ter uma tensão muito maior e não uma micro tensão, onde a gente vê na computação. É isso, né? Perguntinha. O mundo discute a relação do homem com sua matriz energética. Cada vez mais precisamos pensar em gerar energia limpa. Nesse sentido, como a gente está, hein? Bacana, muito legal. E é extremamente importante, porque realmente o planeta inteiro está pensando nisso, né? E o que acontece? O Brasil, ele se destaca, não é? Nós, aqui, durante o ano praticamente inteiro, nós temos uma condição muito favorável para que a nossa matriz energética de forma de geração limpa, né, ela funcione. Por que geração limpa? A nossa matriz energética no Brasil, a maioria do processo de geração nosso, e eu não gosto muito de falar de geração. Eu sempre falo para o aluno, esse termo geração para mim, ele não existe, porque a gente não gera nada, ninguém gera energia espontaneamente. O que nós fazemos é um processo de transformação. Eu transformo uma energia qualquer, né, em energia elétrica, uma energia cinética, né, vento, sol, sei lá o que. Eu transformo isso em energia elétrica. O processo nosso, então, de transformação, né, a nossa matriz energética, hoje, ainda, é dependente das hidrelétricas, não é? Nós temos uma condição favorável? Temos. Já tivemos aí alguns problemas? Tivemos. O Brasil é um país extremamente grande, não é? Com um monte de rios, com uma vazão muito bacana que nos permite trabalhar com esse processo de geração hidráulica, não é? Então, dessa maneira, nós temos hoje cerca de 60% da matriz energética do Brasil em cima do processo de geração em hidrelétricas, não é? Depois nós temos aí em torno de uns 10 a 15% em geração termoelétrica, não é? E aí é que está o nosso grande problema, e que o Brasil precisa se atentar e dar uma melhorada nisso, não é? Nós temos aí em torno aí só de 5% da nossa geração de energia que está em cima do sistema fotovoltaico, solar. E temos aí em torno de uns 10%, 12% em geração eólica, né? Se a gente for pensar em geração limpa, como é a pergunta, né? Aonde que nós temos geração limpa? Na hidrelétrica, que é o movimento da água, a água passa, roda a turbina, vai embora e não tem problema nenhum com essa água. Ela vai alimentar a gente, ela vai alimentar a plantação, ela vai alimentar os peixes, não é? Tranquilo. Ela vai ser renovável pelas chuvas, geração limpa. A fotovoltaica, a luz do sol, não é? Geração limpa, não é? A eólica, vento, então geração limpa também, né? Bom, por que eu falo que o Brasil precisa investir mais? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Há 2, 3 anos atrás passamos problemas, porque não choveu o suficiente e nós rodamos quase que o ano inteiro, né, em bandeira vermelha de tarifação. Por quê? A hidrelétrica baixou
né, os seus reservatórios e, consequentemente, abaixou a capacidade de geração de energia. Aí o que nós fazemos? Nós não temos outra alternativa limpa. Numa condição dessa, nós temos que ir para uma geração termoelétrica, que isso é catástrofe total. A termoelétrica, né, ela utiliza, na sua grande maioria, para gerar uma energia, né, suficiente para alimentar os consumidores, ela utiliza carvão. E aí o que nós temos? Um alto custo na queima desse carvão para aquecer a caldeira e ainda temos problemas ambientais, né? Porque nós geramos fuligem, nós geramos fumaça, isso vai para a atmosfera, transforma em chuva ácida, né? Então, não podemos ter essa condição. E além disso, nós temos um alto custo. A geração termoelétrica é muito, muito cara. Porque aonde que está a termoelétrica? Ela está dentro da indústria. As termoelétricas, elas não são do governo, ela é da iniciativa privada. As hidrelétricas são do governo. Quando nós temos que acionar a termo, nós pagamos caro para o empresário a energia e quem paga o custo é o consumidor, porque o governo repassa. Então o Brasil precisa muito se ver livre das termoelétricas. Como que nós vamos parar de usar as termoelétricas? Quando a gente tiver pouca chuva. Quando a gente tiver muita usina fotovoltaica e muita usina eólica. Por que eu falei fotovoltaica primeiro? Porque a eólica, nós não somos um país muito favorável para a eólica. Nós não temos muito vento. Aonde que o Brasil tem muito vento? Só no litoral. Então as nossas usinas estão lá, mas o país é enorme, com muitos consumidores. Então nós não podemos, não tem condição de eólica nos suprir. Então o que o Brasil precisa fazer? Fotovoltaica na veia, tem que dar subsídio. O cara tem que falar, o governo tem que virar e falar assim, olha, seu José que está aí na cidade de Uberlândia, você quer colocar uma fotovoltaica na sua casa? Te dou de graça. Te dou de graça. Coloco para você de graça. Porque você já imaginou se durante o dia o Brasil chegar num momento que ele não precise usar hidrelétrica? Porque a fotovoltaica só funciona de dia, precisamos da luz do sol, né? Então já pensou se o Brasil inteirinho, a gente tiver o dia todinho, todo mundo, ou 90% dessa população usando fotovoltaica, e a gente usar a hidrelétrica só de noite? Acabou nosso problema, cara. A gente nunca mais precisa ligar uma usina termoelétrica nesse país, entendeu? Mas aí falta o quê? Visão. Falta um governo que se atente a isso, que ainda nós não tivemos na história do nosso país, que se atente a isso e invista, né? Cria suas próprias usinas. Por que a CEMIG não tem uma usina enorme fotovoltaica para alimentar? Porque não é interessante. Ou é, não sei, financeiramente, quem tem que nos falar isso não sou eu, né? Aí é o governo. Eu falo a parte técnica, nós precisamos investir nisso. Mas o Brasil não é tão ruim assim, como eu te falei, temos países aí que são, né, bem piores do que nós, né, em questão de utilização de energia limpa na sua matriz, mas nós podemos melhorar muito. Concorde mais. E você acha que individualmente é muito difícil, é muito complicado, não compensa o investimento de instalar na residência a parte de energia solar? Você fazer Você contratar uma empresa e falar, olha, eu quero colocar energia aqui e quero me extinguir da CEMIG, extinguir de uma concessionária. Eu conseguiria isso só com as placas? Só com a solar não. Sabe por quê? A solar, ela precisa da energia do sol, o fóton que vem de lá, né, que é transformado nas placas, nas células, né? Só que ele se transforma em uma energia de corrente contínua. E os nossos equipamentos, eles são corrente alternada, a gente usa a corrente alternada. Então o que nós fazemos para isso acontecer? Eu tenho que ligar lá um retificador, né? Onde ele vai transformar essa energia em corrente contínua, em corrente alternada para que a gente use. Esse processo, ele é oneroso, né? Ele é a parte mais cara do processo. E um outro fator que, vamos dizer assim, não contribui é a noite. À noite a gente gasta muita energia e as placas solares vão estar gerando nada, praticamente, né? Porque está de noite. E aí é onde a gente liga ventilador, ar-condicionado, onde a gente vai esquentar nossa comida no micro-ondas, no forno elétrico, né? Em dias de calor a gente vai ligar um ar-condicionado porque está todo mundo em casa.
E aí o que acontece? Como que eu faço com esses equipamentos? Eu não tenho condição de ter um banco de bateria na minha casa para ter armazenado a energia solar para usá-la de noite. Isso seria inviável. Então o custo, Max, seria muito caro. A ideia que a gente, vamos dizer assim, aceita como sendo a melhor é a gente manter as hidrelétricas do jeito que está e a gente usar de dia a fotovoltaica. Usar solar de dia e não usar nada da hidrelétrica. E deixar ela só para que a gente use à noite para alimentar esses equipamentos quando eu não tenho geração na solar. Aí seria bacana. Entendido. Muito legal, gente. Acho que já encerraram nossas perguntas aqui. Quero agradecer ao professor Júnior, né, pela explicação da parte elétrica. Eu acho muito interessante, sempre gostei muito assim, desse tema, da parte de energia, dessa parte de transmissão. Sempre achei o tema elétrica muito interessante. Então, quero agradecer muito pela sua participação aqui. E, pessoal, fiquem aí com a gente, que logo, logo tem mais novidades, tem mais transmissões, mais podcasts para vocês de várias outras áreas, não só da área da elétrica. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade. Valeu.